cenário político atual no Brasil e esse julgamento que está em andamento no TSE é o tema do nosso programa hoje aqui. E você que está em casa pode participar também. Mande mensagem aí no número de WhatsApp que está participando, que está aparecendo. Dentro de instantes nós vamos aqui começar a mencionar algumas das perguntas, das questões que você aí de casa já está formulando e enviando aqui para o nosso programa. Vamos submetê-las aos nossos convidados que aqui estão. Nós terminamos o último bloco, senhores, aqui sem fechar o nosso assunto, porque ele também é inesgotável, não é? A gente estava falando justamente dos argumentos contrários, favoráveis nesse julgamento, dos prejuízos que uma cassação ou não podem trazer. Então, Alexandre Bandeira, com você a palavra. Bom, a gente está passando por um momento, a gente tem que entender que pode acontecer amanhã uma decisão pela absolvição da chapa, né? E as pessoas que são contrárias a esse processo de absolvição vão ter que entender e conviver com essa decisão, né? Mas isso não vai resolver toda a questão política. Por quê? Porque a gente tem um governo com problema de governabilidade, uma base no Congresso que já não é mais tão sólida para votar as reformas. Eu já li até manchetes hoje. Mesmo que Temer saia vencedor desse processo, não dá tempo nem de abrir a champanhe para comemorar. Exatamente, porque a gente tem fatos novos que estão surgindo, a gente tem aí algumas novas delações que estão em vias de ser apresentada à nação, de forma que o governo ele pode se livrar desse julgamento, mas com certeza não vai ter vida fácil durante o mandato dele até 2018, porque pressupõe-se que as outras alternativas sejam tão longas que o processo de término nelas pode acontecer justamente depois que o presidente já esgotar o seu mandato, né? Sim, e existem muitos ingredientes em meio a tudo isso aí. Existe o episódio do avião que surgiu nessa semana agora. O presidente Michel Temer, no primeiro momento, disse que não tinha viajado no avião. Depois uma série de desculpas que não deveria acontecer. Uma série de desculpas. Ninguém se lembra que não entrou num jatinho. Ninguém se lembra que também não é dono do jatinho também, né? Não sei o quê. Entrei nesse avião aqui. Nem que telefonou para agradecer pelas flores, etc. e tal. Bom, uma série de lambanças. Tem também aí o risco de, na semana que vem, o PSDB apiar do governo, porque o PSDB está vindo em peso para se reunir e decidir, e vem pressão das bases do PSDB, não só dos caciques, mas vem da base. É um resultado como... E as delações, inclusive, muito citadas nesse julgamento do TSE, por exemplo, uma delação do Antônio Palocci também. Senhores, o que pode acontecer semana que vem? A questão política está intrinsecamente ligada ao julgamento que nós estamos tendo e provavelmente acabará se findará amanhã. Existem duas situações dentro desse julgamento. Com relação ao presidente Michel Temer, seria a perda do cargo de presidente da República. E com relação a ex-presidente Dilma Rousseff, seria, dentre outras coisas, a declaração de inelegibilidade dela. Isso pode acontecer inclusive amanhã, não é? Isso, exatamente. Por exemplo, uma coisa é uma coisa, isto é, o julgamento da chapa. E outra coisa. A outra coisa são as consequências. Exatamente. Que mesmo que a chapa seja absolvida, Michel Temer continue presidente, mas Dilma poderá sofrer a sanção de inelegibilidade por 8 anos, não é? Poderá, mas a ideia é a seguinte, é que o que se diz nos bastidores, o que se pensa nos bastidores, tanto jurídicos quanto políticos, né, é que uma saída do presidente Michel Temer nesse momento seria, em tese, catastrófico para a economia do país, né? E, por um outro lado, teria essa consequência da inelegibilidade da presidente Dilma. Então, são duas coisas distintas dentro de um mesmo processo que visa caçar uma chapa. Até porque tem uma tese não, já é jurisprudência pacificada perante o tribunal, o TSE, que é que a chapa que concorre a presidente da República, ela é una, ela não se divide. Tanto que a prestação de contas pode ser feita apenas pelo candidato principal e o vice não prestar contas. Como parece que foi até o caso do presidente Michel Temer. Parece que quem prestou contas foi a presidente e o Partido dos Trabalhadores, né, como encabeçando a chapa. E o que acontece? A cassação de um ou de outro traria prejuízos, tanto do ponto de vista para a inelegibilidade da presidente, quanto do ponto de vista do país. Então, poderia ser até, não seria de se espantar de que pudesse haver uma absolvição justamente para, entre aspas, agradar
né? A As gregos e duas, troianos. a gregos e troianos. Isso explicaria o silêncio do PT nesse julgamento, que a gente não está vendo nenhum dos petistas aparecerem Tudo é um falando jogo nada. político, O né? silêncio Tudo é um geral. jogo Tudo é jogo político. político. O toma lá da cá, ele acontece nos bastidores, acontece nas negociações entre os poderes, principalmente executivo, né, legislativo. Então é assim, o que pode ser ruim para você também pode ser ruim para mim. Então que não aconteça nada de mal a ambos, né? Então eu entendo que talvez esse silêncio do Partido dos Trabalhadores com relação a uma pressão mais efetiva, até a ausência de manifestações Sim, não tem. no país inteiro, né? Exatamente nessa data não estamos Tem vendo policiamento nada. de sobra nos arredores do TSE ali, mas uma coisa jamais vista e não Isso, tem ninguém. Não tem ninguém. Só a Claro imprensa. que há uma diferença entre a vontade popular, no sentido de manifestação de rua, em relação a uma grande decisão nacional pelo Executivo e pelo Legislativo, e um julgamento. Um julgamento todo mundo entende, né? Mas em outros tempos, um Partido dos Trabalhadores, a fim de uma decisão, estariam ali todos. Em outros Pressionando, tempos, não é? sim. Aí a gente tem que pontuar duas coisas que eu considero que são importantes aí. A primeira, de um ponto de vista filosófico mesmo, é entender que justiça não pode ser vingança, né? E talvez essa seja a grande lição que a gente não vai aprender agora. E a gente não vai aprender isso nesse momento, esquece, né? A sociedade brasileira não vai ter essa capacidade, as pessoas querem mesmo vingança, porque elas se sentem desgastadas, impotentes diante dos processos. O Poder Judiciário não fará vingança. O Poder Judiciário vai, com os quadros técnicos que possui, alguns garantistas de outro lado, vai sempre tentar prover justiça de uma forma equilibrada. Esse descompasso entre aquilo que o Judiciário vai oferecer e aquilo que as pessoas esperam receber vai gerar aquele processo de desalinho e de descrença que o Alexandre deu os dados no bloco anterior e que o Maurício também comentou, que as pessoas tendem a se afastar da política. E esse é um processo ruim. Trazendo isso especificamente para a questão dos partidos e das posições e das oposições em relação ao julgamento, a gente tem que considerar, por exemplo, que especificamente em se tratando de Partido dos Trabalhadores, a melhor coisa que acontece em termos de estratégia política nesse momento é que o julgamento dure e que o PT não fale nada na torcida de que as pessoas esqueçam o PT nos jornais, na mídia, em qualquer tipo de conversa de bar. Por quê? Porque o passivo imagético que o PT tem até o presente momento é muito alto. Então, em alguma medida deixa a querosene queimar o circo, e aí em algum momento a gente pode, a partir dali vai estar tudo tão ruim que a gente trabalha com uma lembrança que, olha, quando nós estávamos no poder as coisas funcionavam. Então nos deem uma nova oportunidade. Esse é o jogo. Vai funcionar? Eu acredito que não, por algumas outras características. Mas esse é o jogo que em termos de estratégia, de imagem, o PT joga hoje. De outro lado, os outros partidos estão no processo de sobrevivência. É uma geração lutando pela sua sobrevivência. Não dá para entender a crise política brasileira hoje sem entender o gap geracional que separa esse pessoal que está no poder e o resto da sociedade que está pedindo passagem. Então, esses elementos estão todos à baila. E isso gera essa enorme confusão que nós vivemos hoje e essa perspectiva que é um tanto quanto aterradora no curto e médio prazo. Eu queria trazer também uma leitura do ponto de vista de PT, PSDB, essas coisas todas, porque é o seguinte, ao PT, a absolvição ela é muito importante, porque ela reconstrói um discurso Sim. de que a presidente não teve culpa de nada. O presidente era inocente. Era inocente. Então, esse julgamento, o PT está muito quieto porque há uma construção de discurso que interessa ao Partido dos Trabalhadores. E esse discurso pode ser aproveitado, inclusive a absolvição pode ser aproveitada nos outros processos da Lava Jato, por exemplo, nos quais ela é acusada de ter recebido dinheiro, o presidente Lula também. Eu acho que não, mas para a população... Mas uma absolvição é uma absolvição, É uma moeda de forte. É forte, mas eu acho que ela é muito mais do ponto de vista eleitoral, né? A gente sabe que há uma perspectiva da presidente vir a um Senado nas próximas eleições, ainda escolhendo a unidade da federação, mas a gente tem que entender um pouquinho desse processo que, a gente pensar bem, esse processo que nós estamos vendo hoje na televisão, ele começou com uma molecagem. Sim. Devidamente declarada pelo o candidato que perdeu, ou seja, que queria fazer vingança com a justiça,
né, que foi o Aécio Neves, né, que abriu esse processo, declarou abertamente, em delação foi grampeado, dizendo Sim. que ele fez uma grande molecagem, ele queria somente perturbar a vida da presidente eleita, que era mais ou menos como se fosse um jogo de várzea, que foi parado numa final de campeonato. E está todo mundo olhando esse momento agora, né? Tanto que algumas coisas estranhas acontecem dentro desse processo. E geralmente no processo a gente tem uma acusação, tem uma defesa e tem um juiz. Né? Onde tem um juiz que julga, a acusação que acusa e a defesa que defende. O que a gente está vendo hoje é um juiz que acusa, né? E os advogados de defesa e acusação, eles se defendem. Eles se defendem. Em muitas causas, eles são solidários. Sim. Sim. Né? Por quê? Porque criou-se com o tempo, o PSDB, quando abriu essa ação, era oposição Alexandre, e agora ele é sócio do poder. Só né? enfatizando, Alexandre, há mesas aqui de debate em restaurante, onde estão ali os advogados de PT, de PSDB, todos juntos ali se conversando, Exatamente, traçando estratégias. Para falar a verdade, virou uma grande banca, né, onde Sim. você tem os advogados defendendo, né, e o juiz atacando, né? Então, isso para quem é do mundo jurídico pode ser normal, mas para mim que não sou do mundo jurídico é um pouco estranho, né? Você está acostumado a ver as pessoas com os determinados papéis e onde o debate acontece entre os pares, ou seja, estão lá os ministros debatendo situações e com detalhes, né? A gente vai saber toda a verdade real. Se discutiu muito nesses últimos 2 dias a questão da verdade real. Verdade. O Herman, ele trouxe toda essa verdade real e colocou no processo. Mas a gente tem que entender que existe uma verdade técnica jurídica, que é o seguinte, ok, vocês sabem de tudo isso, mas isso que você sabe não serve ao julgamento do processo. Exatamente. Isso é uma verdade que exatamente esse ponto é o que pode nos surpreender com o julgamento, com o término de julgamento amanhã. Alguns juízes mais ponderados e tal já deixam claro que a justiça não sofrerá nenhuma influência nem da imprensa, nem da sociedade, e nem de debates, né, cheios de botiquinho, de onde for. Então, existem aspectos como, por exemplo, a possibilidade de se criar um sentimento, né, com uma possível absolvição da chapa, um sentimento de que em outros processos que, a citar, né, a ex-presidente Dilma responde, citar uma possibilidade de absolvição em tudo quanto é instância, né, em tudo quanto é processo. Vale lembrar que o que está sendo julgado aqui é um processo eleitoral, um procedimento eleitoral, né, que tem aproveitado provas oitivas, né, delações de processos criminais, alguns da Lava Jato, né, ligados à Lava Jato. Então, uma coisa não necessariamente produzirá efeito na outra. A absolvição eleitoral não necessariamente criará um salvo-conduto, uma espiral de uma espiral de absolvições que afetará a Lava Jato. Eu posso só fazer aqui uma questão? Agora há pouco, à noite, antes de encerrar aliás, ele não encerrou o voto. Antes de encerrar a sessão de hoje, na metade, no meio do voto do ministro Benjamin, ele citou um exemplo lá e disse que, citou até um termo em inglês, China Walls, dizendo que seria impossível no começo desse processo você dizer tudo que você iria apurar, onde você iria chegar. Ele falou, porque até mesmo os envolvidos na corrupção, os envolvidos na lavagem do dinheiro, no Caixa 2, até mesmo entre eles havia segredos. Uma parte era proibida de saber como é que a outra estava operando para o dinheiro chegar lá naquele partido A, B ou C. Ele diz, nem entre eles havia conhecimento de como as coisas funcionavam. Um sabia em partes, o outro sabia em outra. Ele falou, como nós haveríamos de saber o que queríamos apurar até o final do processo? E ali ele demonstrou também justamente a frustração de estar lidando com um processo como esse e de estar enfrentando ali os questionamentos e objeções àquilo que ele estava mostrando como apuração, como prova, etc. e tal. Eu só quero chegar no seguinte ponto. Da forma como está sendo conduzido pelo ministro Benjamin, toda essa situação e a sociedade acompanhando pelas televisões, pela televisão e tudo, no meio de comunicação, ficará um pouco de frustração na sociedade com tudo isso. Nos operadores do direito também, os senhores entendem que eles vão levar isso como a gente tem que entender que é um momento político, existe que se faça acordos para se sair nessa situação, ou pode gerar também uma frustração nos operadores do direito? Eu acredito aí que um elemento fundamental que a gente não pode perder de foco é, quando a gente faz uma reflexão sobre esse momento do país, é impossível não fazer um paralelo com a Operação Mãos Limpas na Itália nos anos 90, a partir de 92 ali, né?
A Itália tinha uma situação muito semelhante a esse Brasil que temos hoje, em termos de um nível de promiscuidade, vamos usar um eufemismo, um nível de promiscuidade muito alto entre o grupamento político, a representação política e determinados tipos de grupos criminosos em todos os âmbitos da sociedade, né? E lá, um movimento muito forte de procuradores, juízes, empreendeu uma verdadeira luta a custo de vida das pessoas, né? Juízes foram mortos, procuradores foram mortos, das formas mais bizarras possíveis. E o produto lá não gerou melhoria do processo. Por quê? Porque em algum momento o Ministério Público e o Judiciário na Itália não conseguiram estabelecer uma estratégia política. E quando eu digo estratégia política, eu vou parafrasear o ponto do Alexandre ali, que é a questão das narrativas políticas, né? Todo o processo político é embasado em uma narrativa. Então não adianta você ter só a boa causa. Você tem que ter a boa causa envelopada em uma boa narrativa. E nesse momento, talvez a grande dificuldade para esses juízes, membros do Ministério Público que estejam sinceramente imbuídos e muito provavelmente à beira de um ataque de indignação com o nível de atrocidade e aberração que eles veem na formação dos autos, o passo 2, que é a construção da narrativa. E para isso, sendo muito breve, para não tomar o tempo dos colegas também na fala aqui, a gente pode fazer um paralelo. No ano passado, um dos procuradores mais importantes, da Operação Lava Jato, fez uma coletiva de imprensa na qual ele fez uma apresentação de PowerPoint para acusar o ex-presidente Lula de líder de uma determinada facção, quadrilha. Eu não acho que ele estava mal intencionado em fazer aquilo, ele tinha a melhor das boas intenções do mundo, mas a apresentação beirou o ridículo, foi um fracasso. Por quê? Porque ele não soube envelopar a narrativa. E envelopar a narrativa envolve, por exemplo, você arranjar um bom jovem que seja muito bom em produção de meios visuais e dizer, pega esse slide meu que diz o que eu quero dizer, mas que está muito mal arrumado, e arruma isso para que quando tirem uma foto faça sentido e não vire um meme na internet, né? Então, essa sensibilidade da construção da narrativa política, e isso eu tenho pontuado sempre que converso com pessoas no Ministério Público, gente no Judiciário, esse é o grande rubicão desse pessoal. Eles têm que fazer essa travessia no sentido de entender que a democracia é um processo orgânico e não dá para ter uma lógica de ação que nós estamos isolados, porque não, se parte-se do princípio de que há um isolamento e de que é possível tomar boas decisões a partir desse insulamento, a única coisa que se vai gerar é um desalento, que representa hoje o fato de nós não termos pessoas nas ruas, né? E as pessoas não vão às ruas, por quê? Porque acham que não vai adiantar nada. E quanto Esse a é o isso, ponto. Antes de sair para o intervalo, quanto a isso, só aproveitando o seu discurso, quanto a isso, dos piores regimes políticos, o melhor ainda é a democracia. Não desistamos dele. Intervalo, voltamos já em 3 minutinhos aqui, respondendo as suas questões, todas e abordando outras ainda. Até já.